Olá você que está a fim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Hoje estamos aqui com a moçada da esquerda, a juventude do PT. Vamos conversar com o Marlon e com o Heitor. Tudo bem, Marlon? Tudo bem, Ismael? Uma alegria estar aqui no teu podcast, A Fim de Papo. Faz tempo que eu quero vir e eu falei que eu queria estar no número 13, que você não me chamou, e eu vou cobrar. Já estamos no número 17 já. 17. Mas tá bom, né? Olha o número ainda que a gente pegou. Mas não faz mal, a gente está aqui para enfrentar o 17. Tá bom também, ótimo. E estamos também com o Heitor Ferreira. Como vai, Heitor? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. E uma enorme satisfação, né? Estar participando aqui do podcast. Maravilha. Antes de qualquer coisa, a gente sempre faz um agradecimento às pessoas que colaboram. Você é um colaborador do canal Fim de Papo, né? E muitas outras pessoas também se dispõem a nos ajudar a manter esse canal no ar. E também nós temos aqui apoios bem importantes, né, de sindicatos que trabalham com a gente, né, que sempre nos dão a condição de que a gente possa estar gravando, enfim, e também fazendo trabalho nas mídias sociais, né? Um dos principais deles é o Sintesu, é o Sindicato dos Profissionais que trabalham na Unicentro, na Universidade Unicentro, em Irati e Guarapuava. Mas aqui em Ponta Grossa também temos o apoio do Sintes, que é o Sindicato dos Técnicos e Professores da UEPG. Em Ponta Grossa também o Sindicato dos Metalúrgicos nos dá o apoio. E em Curitiba, o Fórum das Entidades Sindicais. Queria agradecer muito a essas instituições e a outras instituições também estamos abertos, aí, principalmente o pessoal que trabalha com os direitos dos trabalhadores, né? Estamos abertos aqui para fazer o trabalho juntamente com vocês em defesa da classe trabalhadora. Bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre os nossos convidados. O Marlon Alessandro, né, secretário da Juventude do PT em Ponta Grossa, estuda História na UEPG e é assessor do mandato da deputada Ana Júlia. E também é representante regional aqui em Ponta Grossa e região, né, Marlon? Isso, região dos Campos Gerais. Do mandato da deputada estadual Ana Júlia, que é uma deputada do PT também. E também temos o Heitor Ferreira, né, como a gente já falou com ele aqui, ele é do setorial de comunicação da JPT, da Juventude do PT. Formado em licenciatura em História pela UEPG e trabalhador do comércio varejista local. O TCC dele, além de a gente falar sobre a juventude, a gente vai falar também sobre um tema aqui com o Heitor, porque o TCC dele, o trabalho de conclusão de curso, foi sobre o golpe de Estado na Ucrânia, em 2014. Então, ele conhece bem aí a história, inclusive do conflito que hoje acontece naqueles países, né? E da nossa relação do governo Lula, do governo federal, nessas questões de âmbito internacional. Então, vamos lá. Então, Marlon, me conte um pouquinho aí como que está a JPT em Ponta Grossa. Muita gente não sabe que existe uma ala específica, né, para os jovens, né? Quem participa dessa ala, né, como é que faz para participar? Primeiro tem que ser filiado ao PT, mas tem um limite de idade também, né? Conta para nós como é que é. Funciona assim, então, Ismael. A JPT ela vem da diversidade que é o Partido dos Trabalhadores. Se a gente for ver hoje no Brasil, não tem nenhum partido que funcione, que tenha tanto setorial e que setoriais que funcionam quanto é o Partido dos Trabalhadores. Então, a JPT é fruto disso. E é fruto também de uma juventude que participa do movimento estudantil, que quer seus direitos contemplados e se organiza dentro da JPT. Aqui em Ponta Grossa, a gente tem realizado um trabalho já desde antes da campanha do Lula, um trabalho de formação, um trabalho de militância e também alguns trabalhos populares. Para participar, como é que funciona? Primeiro, precisa ser, logicamente, o filiado do partido e funciona dentro do PT, a filiação vai dos 16, que é aquela filiação interna, já quando tira o título de eleitor, já pode ser um filiado, e vai até os 30 anos. Então, quem é jovem há mais tempo também pode participar da juventude do PT. A gente desenvolveu um papel fundamental aqui em Ponta Grossa na campanha do Lula, junto com outras lideranças, de levar a galera para os bairros. Basta lembrar que o Lula teve uma parcela expressiva do eleitorado que era jovem, e foi identificado muito isso nas pesquisas, e a gente conseguiu mobilizar muito isso. Existem dentro da esquerda diversas frentes de juventude. Eu estava no congresso da UNE, e a gente estava num grande estádio lá de futebol, e estava dividido entre torcidas, vamos dizer assim. Então, tinha torcida de tudo quanto é tipo de ideologia. E a JPT é o partido, a juventude do partido da presidência, que tem mandato, que consegue chegar
ao governo e mudar a vida das pessoas. Então, a gente, dentro da JPT, a gente faz formação política, a gente organiza manifestações, a gente organiza o movimento estudantil e faz um trabalho em torno disso, em torno das políticas públicas para a juventude. Por exemplo, nesse ano a gente já fez uma luta muito contundente junto com outras forças, e é preciso reconhecer que nós não somos unanimidade, que não somos, né, só nós que faz esse trabalho, mas é preciso reconhecer as outras forças que pensam na cidade, pensam localmente e pensam nesse campo da política pública para a juventude. A gente fez manifestações como a manifestação pela ampliação do passe livre para todos os estudantes. E, graças a essa manifestação, com todo mundo, no próximo contrato com a Aviação Campos Gerais, nós vamos conseguir colocar no contrato que todos os estudantes, independente de faixa de renda, independente da distância onde moram de casa, vão ter direito a 4 passagens diárias. Ou seja, vai ter acesso não só à escola, mas também a lazer, à cultura, ter acesso à mobilidade urbana à cidade. Entre outras lutas que a gente faz, que eu vou contando aqui no decorrer do podcast. Bacana. Você estava falando sobre essa adesão, né, da juventude ao PT, mas também há, principalmente nas mídias sociais, uma forte cooptação dos partidos de direita e extrema-direita e até de grupos neonazistas, né, que focam bastante na juventude. Como é enfrentar isso? Principalmente você, Heitor, que, né, já conhece um pouco sobre essa temática nazista e neonazista, por ter estudado um pouco dos conflitos que ocorrem na Ucrânia, né, e Rússia. Como é que é para vocês trabalhar com essa questão de cada vez mais esses grupos extremistas estarem buscando a juventude para, enfim, cooptando as... e a gente vê isso, né? Muitos atentados, inclusive, a escolas, né? A violência na escola. Acho que isso deve ser uma pauta importante para vocês dentro da JPT, né? Eu vou começar e eu passo a palavra para você. Pode ser. Que eu acho que é assim, ó, primeiro eu preciso analisar qual é a inserção que essa galera da extrema-direita procura. Nós estamos vivendo hoje na era da pós-verdade. Então, fazer política com quem pensa diferente é quase que impossível, né? Você pode apresentar as provas, apresentar materialidade, apresentar cientificidade e nada resolve, porque aquela pessoa está convicta daquilo e não vai mudar de opinião. Então, por conta disso, a gente já vive vamos dizer assim, pisando em ovos para poder fazer política, principalmente quando a gente está na rua, ou dentro da universidade, ou dentro dos setores que a gente atua. Porque a gente não fica só restrito à juventude. Hoje a gente está passando abaixo-assinado para questão de ônibus, para questão de posto de saúde, que são pautas de uma região. Então, a gente está pisando em ovos numa cidade que é conservadora, né? Ponta Grossa tem um histórico recente de votos extremamente conservadores, tanto na proporcional quanto na eleição para presidente, para governador, prefeito, enfim. E a gente enfrenta essa dificuldade justamente por isso, a falta de aceitação do diálogo. Porque quando a gente começa a dialogar, eu acho que a coisa fica muito mais fácil. O convencimento fica muito mais fácil. É possível convencer, é possível trocar ideias, aprender também, porque não dá para imaginar que a gente sabe de tudo e que nossa ideologia está 100% correta e só nós estamos certos. Então, mas dentro desse diálogo a gente conseguiria avançar. Agora, com essa era, onde eles trabalham com os medos das pessoas, com medo da população, fica mais difícil. E aí eles usam esse medo para estimular a extremidade. Então, eles pegam um jovem, aliciam um jovem, células neonazistas, o Heitor vai falar mais sobre isso, e fazer atentado na escola em troca de aparição, em troca de um reconhecimento. E a gente vê essa insegurança hoje no Brasil, a política de armamento também por conta disso. Heitor? Em relação à ideologia que você falava, né? É tranquilo a gente debater ideologia. Né? Umas pessoas têm ideologia de esquerda, outras de centro, centro-esquerda, centro-direita e tal. Mas como trabalhar e fazer com que cada vez menos jovens tenham esse interesse, né, por grupos extremistas, porque daí não tem discussão, né, Heitor? Não tem mesmo. Eu gostaria de começar a trabalhar com cifras. Segundo o portal independente que tem na internet, o Mídia Ninja, ele trouxe uma matéria, acho que em 2021, que apontava que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, você teve um crescimento de 407% do nazismo no Brasil. Quadriplicou. Essa semana, o Flávio Dino anunciou, né, uma operação que a PF fez aqui, que ela emitiu 15 mandatos de busca e apreensão na região sudeste e sul. E um levantamento que essa operação mostrou nesses 15 mandatos é que cerca de 500 células atuam de maneira extremamente forte aqui na região sul.
Então, você tem um grupo muito organizado e que vem com uma retórica muito agressiva para cima dos jovens. E o fascismo, né, a gente sabe muito bem que ele é um movimento de massas, né? Só que ele trabalha com medo, pós-verdade, com deturpação da realidade. Como, por exemplo, você criar um inimigo público, né? Na Alemanha nazista, quem que é o inimigo? O comunismo, né? E no Brasil, quem que foi o inimigo, né, durante o governo Bolsonaro? O petismo. Tanto que você associava um ao outro, né? E a gente sabe, né, que tanto o comunismo soviético como foi o projeto petista, que é um projeto mais do socialismo democrático, não se encaixam muito. São projetos, tipo, são do campo da esquerda, mas são muito distantes um do outro, né? Bom... E para lutar contra isso, como é que faz, né? Bom, o que você tem que entender? O fascismo, já basicamente, ele vai explorar a frustração das pessoas. Ou pode ser uma contradição real, pode ser uma contradição que seja espanada, mas não seja tão séria uma sociedade, os caras vão lá bater naquela tecla. Qual que foi o discurso que foi usado, por exemplo, nos movimentos de 2013 para cá, que foram apropriados pela extrema-direita? Começou, de fato, né, com uma movimentação popular, mas ganhou outra proporção. Você pega uma contradição real da sociedade e você aponta outros culpados. E como tem muito problema e tem muita gente frustrada, se você vem com uma solução fácil para um problema complexo, é um discurso que pega. Principalmente em 2013, né, a gente lembra, vocês, quem sabe, não eram tão ativos ainda, né, há 10 anos atrás, mas, enfim, com a juventude. Mas, em 2013, iniciou com um protesto contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo, né? Sim. E se tornou... Mas a extrema-direita estava muito bem organizada, não só no Brasil, em todos os países, né? O que também leva para o que a gente falou aqui do teu TCC, né? Uhum. Que lá na Ucrânia, em 2014, há um golpe. Também, e aqui também há em 2015, né? Uhum. Enfim, como é que você vê esse movimento assim, da extrema-direita e como é que ele afeta, principalmente, a cabeça dos jovens? A gente vê que esse movimento de extrema-direita ganhou uma proporção muito grande a partir de 2016, com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Que você teve a ascensão de movimentos neonazistas no próprio país, da própria Ku Klux Klan, né? E outros elementos que eram simpatizantes dos confederados, né? Que foi aquela parcela da sociedade americana e dos estados do sul que optaram por manter a escravidão, que lutavam contra a abolição. E houve um revisionismo disso nos Estados Unidos. E você, obviamente, né, que eu já comentei, como havia uma série de problemas sociais, o projeto trumpista foi lá e explorou essas contradições, só que apontou outros culpados, né? Esse que é o ponto. E quando você tem uma potência do calibre igual dos Estados Unidos, com uma ideologia dessa, ela, óbvio que vai influenciar quem está no seu entorno, vai influenciar outros países. E isso aconteceu, né, gente? Por exemplo, uma coisa que ajudou muito na eleição do próprio Bolsonaro aqui do Brasil foi, sim, a presença do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Porque, basicamente, a internet, né, ela, por mais que seja uma forma muito mais fácil de circular a informação, ela também pode ser também uma forma muito fácil de circular a desinformação. Então, muita coisa que vinha dos Estados Unidos acabava circulando aqui no Brasil. O mesmo tipo de fake news. O mesmo tentativa de criar um inimigo... fictício ou imaginário, né? Exatamente. Ou o comunismo, ou movimentos sociais como o movimento LGBT. No Brasil ataca o MST também, né? Ou, por exemplo, quando atacam o próprio rap, sempre foi muito vítima disso no nosso país, né? Então, você vê muito a criação do inimigo para explorar justamente uma contradição social real para cativar as pessoas para o teu lado. Bem, não só no aspecto da extrema-direita e tal, mas você citou os LGBTs, né? Uhum. E existem vários movimentos, né, Marlon? E acredito que isso também está permeado dentro da juventude do PT, que são os movimentos pelos direitos das mulheres, pelos direitos reprodutivos, a favor da população LGBTQIA+, né? E se já é complicado para você conseguir fazer com que esses temas se desenvolvam no Congresso Nacional, onde deveriam estar a elite do conhecimento do Brasil, né? Ou pessoas que conhecem bem os problemas do Brasil, são os nossos representantes lá. Como é tratar isso com jovens, às vezes de 16 anos, 18 anos, 20 anos, né? Que,
obviamente, por causa da sua idade, não tem tanta informação quanto uma pessoa, por exemplo, como você, que já é formado em história, você que está estudando, né, Marlon? Como é que é tratar essas coisas, esses temas, que são temas sensíveis, né? E geralmente tem uma carga familiar muito grande, principalmente numa cidade, como você disse, conservadora como Ponta Grossa, né? Por exemplo, a questão da LGBT, esses preconceitos acabam sendo criados dentro da própria casa, né? E como é que fazer o contraponto junto com a piazada, vamos dizer assim? Como é que é? Então, assim, ó, na verdade, a juventude, hoje... Bom que a gente... Eu quero puxar um assunto que nós vamos dar uma volta até chegar nesse ponto. Vamos lá. Quando você falou ali sobre como que a direita tem atraído a juventude, eu acho primeiro que é uma contradição esse movimento, porque só para concluir o trecho passado para a gente engatar com essa sua pergunta. É uma contradição porque geralmente os medos que a extrema-direita explora contra a esquerda são medos que a juventude não tem que se preocupar. Porque a juventude não tem o HB20 para perder para o comunismo, a juventude não tem a casa, o apartamento para perder para o sem terra, a juventude não tem sequer emprego para perder caso, né, venha a revolução comunista, como eles sempre espalham por aí. A juventude não tem filho para ser assediado e para receber o kit gay na escola. Então, é uma contradição. E aí, por que o nosso trabalho se torna dificultoso? Por conta exatamente de um tema que o Heitor citou, que são um processo de desinformação. Esse processo de desinformação chega no seio da família. E no seio da família faz com que os pais tenham um comportamento com os filhos. E aí, esse comportamento do que o Partido dos Trabalhadores, enquanto governo, está fazendo, vamos dizer assim, uma revolução cor-de-rosa, ou indo contra a família tradicional, e a família tradicional não é só a mãe, o pai branco, bonitinho, os 3 filhos, não. É todo tipo de família. É a mulher negra, é o casal gay que adota uma criança. Então, essa é a família tradicional brasileira também. E aí, quando vai mexer com isso, com um assunto delicado, que é o filho, a criança, eles já usam um medo, e eu sinto isso nos jovens, e eu conheço gente que tem, por exemplo, que tem uma orientação e não tem coragem de se assumir justamente por conta desse medo. O pai e a mãe são conservadores, são cristãos, ou mesmo que não seja, mas tem medo por conta de uma sociedade violenta. E, às vezes, o medo não é nem porque o filho vai casar com um homem ou que a filha vai casar com uma mulher e que isso vai contra os princípios. Às vezes, é o medo do pai e a mãe tem do filho e da filha ser atacado na rua por conta da violência. Então, essa era da pós-verdade que a gente vive, onde debaixo desse guarda-chuva da pós-verdade está a fake news, o revisionismo histórico, o negacionismo científico, faz com que a população fique amedrontada de tal maneira que o comportamento, porque é um comportamento epistemológico, é um comportamento também da sociedade, de quem é, vamos dizer assim, o adepto da pós-verdade, que começa com o Trump em 2016, e essa palavra se tornou uma palavra muito dita em 2016, a pós-verdade, acaba se tornando, vamos dizer assim, uma blindagem de proteção que a família, de um comportamento de proteção que a família tem, que faz com que o jovem não tenha total liberdade como a gente deseja, né? A liberdade de se assumir, a liberdade de participar de um partido político, a liberdade de falar aquilo que pensa, de pensar diferente do que está colocado hoje na sociedade. Então, esses, vamos dizer assim, são as barreiras que a gente tem enfrentado na política. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma juventude muito aguerrida e muito ativa, que percebe que a sociedade está em patamares atrasados, vamos dizer assim. Em outras sociedades, direitos como o aborto já são aprovados há muito tempo. A liberação do uso da maconha de forma recreativa também há muito tempo, que são temas sensíveis para a juventude. Outros pontos, como a questão da empregabilidade para a juventude, já estão há muito tempo contemplados. Hoje, na Europa, a juventude tem preferência para ter emprego, eles criam atrativos para a juventude. E hoje, por conta de todo esse conjunto de narrativas que a direita tem empregado, principalmente na região sul e nas regiões onde eles são mais fortes, onde eles têm o poder na mão, acaba fazendo com que a gente fique dando 2 passos para frente, tendo que voltar 1 atrás.
Então, quando a gente vê um jovem com medo de se assumir, é medo dos pais e medo da sociedade. É medo de não conseguir um emprego. Não conseguir um emprego também. Não conseguir ter um romance mesmo. Né? Exatamente. Não conseguir andar na rua de mão dada com quem ama. Então, a gente está vivendo esse período da sociedade. Eu acho que antigamente, eu não posso dizer dos anos 90, não posso dizer porque eu não vivi. E para trás também não tinha essas fake news, esse conjunto narrativo, e existia com certeza o preconceito. Sempre foi tratado, a gente vê nos programas de TVs antigos que tinha sempre uma tratativa jocosa com a diversidade. Só que hoje nós estamos num momento da sociedade totalmente diferente. Eu acho que o respeito a esses movimentos é fundamental. E é por isso que o Partido dos Trabalhadores tem muitos adeptos desses segmentos da sociedade, porque a gente tem uma capacidade de acolher, de dar espaço e de, quando estiver em governo, contemplar com políticas públicas voltadas a eles. Hoje, no projeto plurianual do orçamento, onde a população pode ajudar a decidir que o governo federal, onde ele vai gastar, um orçamento participativo, existem inúmeras pautas LGBTs que estão contempladas lá para votação, que se colocasse há 30 anos atrás, jamais ia ser um absurdo, um escândalo completo. Hoje já é encarado como uma normalidade, praticamente. Eu posso citar um trabalho também da deputada Ana Júlia, que é a nossa deputada da Juventude do PT. Ela tem trabalhado dentro da Assembleia Legislativa para conseguir que as transexuais consigam fazer a mudança de nome de forma gratuita. Porque quando a pessoa vai fazer o registro de nascimento, ela faz o registro de forma gratuita. Quando ela vai mudar de nome social, e quer um reconhecimento diferente da sociedade, de acordo com aquilo que ela sente, também tem que ser gratuito, não deve ser cobrado. Hoje há custos para isso? Hoje tem custos e, geralmente, nos cartórios eles cobram e é um empecilho para quem quer fazer essa mudança de nome. Então, uma sociedade como essa, onde tem um grande entorno estrutural, dizer assim, brecando os avanços, é preciso flexibilizar e a luta da juventude passa e permeia por isso muito. Tá, o Heitor, ele é do setorial de comunicação da JPT, né, Heitor? E as mídias sociais vieram de uma forma avassaladora aí, a partir da segunda década do século XXI, e cada dia surge uma nova, né? E como é que é tratar com comunicação? Porque os jovens são, hoje, os que puxam, né, as novas mídias, né? O Facebook hoje, por exemplo, é usado pela juventude, mas ainda muito menos, né? Obsoleto já. Está praticamente obsoleto. E como é que é tratar com essa diversidade de mídias, essa diversidade para poder chegar nessas pessoas? Como é que é isso? Bom, nos jovens, né? Bom, você tem primeiro que entender a linguagem deles, o comportamento deles nas redes sociais. Ver que tipo de coisa eles postam, os interesses deles. Ver, por exemplo, até mesmo questões estéticas, assim. Entender basicamente a mentalidade do jovem. Isso é complicado, porque, como eu comentei, a sociedade vai mudando na medida que a informação circula. Só que quando você acelera essa circulação de informação, logo a própria mudança fica mais rápida. Porque a direita, eu só vou fazer um adendo aqui na minha pergunta, a direita ela está muito, vamos dizer, profissionalizada em relação... Sim. Eu não vou falar nem da extrema-direita, a extrema-direita também, mas a direita também, sim, né, sim. Está profissionalizadíssima nas questões das mídias sociais, né? Como é que fazer esse contraponto aí do nosso ponto de vista da esquerda? Bom, a gente tem que basicamente entender como eles atuam, como que eles chegam na população jovem. Entender qual discurso é replicado e como fazer um contradiscurso em cima daquilo. Mostrar a verdade, destrinchar um discurso, uma desinformação. A esquerda, ela esteve sofreu uma defasagem muito grande nesse ponto das redes sociais até antes da pandemia. O isolamento social forçou tanto a esquerda quanto mesmo profissionais de diversas áreas a atuar por via das redes sociais. Então, isso foi um diferencial nosso que a gente conseguiu, a gente foi induzido, né, a aprender a lidar com redes sociais. Mas, por exemplo, um campo que a gente perdeu muito e que ajudou a auxiliar o golpe de Estado aqui no Brasil foi as redes sociais. A gente era muito precário nesse ponto, e a direita estava assim, né? E você percebe uma melhora do PT, principalmente, mas do campo da esquerda, na utilização dessas redes? Percebemos, sim, por conta das campanhas que a gente fez durante as campanhas digitais que a gente fez durante a campanha eleitoral. Por exemplo, a ideia dos jovens tirar o título.
a utilização da internet. A Obviamente, direita não queria muito, né? O Sim. Bolsonaro falava contra, inclusive, Não. que os jovens tirassem o título. Sim, e a gente foi lá e deu a voz pro jovem. E o jovem quer isso, ele quer ser reconhecido, quer ser notado, porque o jovem é um cidadão também. E a gente percebeu, né, como se comentou, o Bolsonaro estava tampando, e nós, do nosso projeto, estávamos dando voz pro jovem, incentivando a participar da vida política. E isso é muito importante, você politizar as pessoas por meio do seu projeto, do seu discurso. E nesse ponto eu percebi que sim, nas redes sociais a gente progrediu muito. Vou pegar o exemplo do Instagram. Você vai lá, posta uma foto chamativa e um texto não muito longo. É o modelo ideal. Às vezes, no máximo, nem coloca texto. Você faz tipo em formato de imagem com vários textinhos informativos, tópicos. Porque uma coisa que eu percebi assim, atuando até em sala de aula, pouquíssimo tempo que atuei, é que as pessoas têm lido menos. Textos maiores, bem redigidos. Agora, informação curta, elas estão a todo momento recebendo. Então, não dá para dizer que as pessoas não leem. Elas estão lendo pouco, estão lendo outro formato de coisa. E é uma dificuldade para a esquerda, porque quando você fala uma mentira, para você conseguir desmentir, às vezes você tem que escrever um texto longo. Nossa. Né? E, assim, não basta simplesmente com uma outra frase de efeito. Né? Por exemplo, vamos pegar alguma coisa aqui, assim, na questão sexual, né? Uhum. Ser homossexual é um pecado. Né? Esse é um discurso que está, inclusive, registrado nos livros sagrados, não só do cristianismo, mas também de outras religiões, né? E fazem com que a pessoa, a partir de uma simples frase, consiga elaborar um sistema de comportamento extremamente repulsivo em relação à ideia do homossexualismo. E para você dizer que tá bom, os livros sagrados dizem isso e tal, enfim, mas explicar que uma orientação sexual ela não é uma escolha, ela já vem desde que a pessoa nasce, tal, isso aí demora um tempo, e tem que escrever, né? Acho que vocês sentem essa dificuldade, não? Sim, sentimos. Desconstruir dogmas é muito difícil. São ideias milenares, basicamente, podemos dizer. São ideias que há muito tempo permeiam a nossa humanidade como um todo. Não só a sociedade ocidental ou a sociedade aqui latino-americana ou mesmo orientais, né? Ou africanas. Quase todas as sociedades mesmo. E para você destrinchar um dogma desse, como você já comentou, você tem que escrever. E escreve muito. E isso acaba sendo menos atrativo. Só que esse que é o ponto. Depois que você constrói um conhecimento, da mesma forma que um dogma foi construído para ser simplesmente reproduzido, um conhecimento também pode. Daí que podemos dizer que tem uma certa necessidade e uma certa importância o papel do educador, nesse ponto também. Do educador ir lá atrás do conhecimento e torná-lo mais didático, mais acessível. Uhum. Exatamente. Mas, pelo jeito, vocês estão tendo algum sucesso aqui em Ponta Grossa, né, Marlon? Eu sempre vejo você aí filiando o pessoal no PT, enfim. E queria saber, assim, qual que é o argumento que você está usando aí para a galera para você filiar os jovens do PT? Porque, vamos supor, você chega lá, um rapaz de 20 anos, ou uma moça de 20 anos e tal. Você vai falar sobre, eu sou do PT, né? O que você acha de filiar no PT? O PT ladrão. Como é que você trata isso? Assim, eu quero começar, que eu quero ajudar nessa parte da rede social que a gente utiliza para filiação muito às redes sociais. As redes sociais hoje, tanto a nossa ferramenta de conseguir conectar uma pessoa, quanto informar. E realmente a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão se informando apenas por manchete, já não importa mais o texto. E a gente utiliza muito as redes sociais, principalmente o Instagram, para atrair a juventude, para conseguir filiar, mas com aquele discurso. Para nós, o nosso partido, ele é como uma ferramenta de luta, onde a gente se organiza e, a partir daí, a gente consegue construir avanços dentro da sociedade. E sempre conectados às pautas que realmente interessam para nós. Essa do transporte público, como eu falei, é sensível porque a maioria dos jovens estudantes hoje de Ponta Grossa, pelo jeito que foi desenvolvida a cidade, grande, tudo distante uma coisa da outra, necessita do transporte público. Então, quando é sensível uma pauta para o jovem, é óbvio que ele vai se sentir atraído. E tendo aliados, tendo companheiros, assim como a gente trata um ou outro companheiro, o Requião fala sempre que o companheiro é aquele que se senta na mesa e partilha o pão, ele se sente numa rede de irmandade, onde ele sabe que ele pode contar conosco e a gente também pode contar com eles. E a nossa linguagem de política, ela não é apenas aquela linguagem tradicional eleitoral. A gente pensa num partido em movimento a todo momento. A gente faz
festa, a gente fez o rolê Vai Dar PT ano passado, um open para a galera se divertir. A gente faz viagem que atrai a juventude, mas que dá uma condição de formação, experiência unânime para a galera, que volta... Nossa, se eu tivesse perdido essa viagem... É um congresso, por exemplo. Um congresso, né? um evento. Né? Uhum. Então, a gente consegue atrair por isso, exatamente pelo nosso movimento constante. A gente está dentro dessa sociedade tentando transformar e acolhendo quem pensa semelhante e pensa junto com a gente. E o presidente Lula, por conta do governo excelente que ele está fazendo, e muitas políticas voltadas à juventude, como a questão das bolsas de iniciação científica, todas as bolsas ele reajustou, e todo o nosso conjunto de pensamentos para a sociedade faz com que fique fácil chegar hoje num jovem, desse que não seja um adepto da pós-verdade, que não seja bolsonarista, e conversar com ele dentro do nosso programa de partido, trazer ele para dentro. Então, quando fala da juventude negra, quem que dá oportunidade? É o Partido dos Trabalhadores que implementou a lei de cotas. Quando fala do público LGBT, quem que dá voz, quem que dá espaço? É o Partido dos Trabalhadores. Então, por isso, dentro desse segmento da juventude, quando se trata de mulheres também, fica muito, muito fácil de eu chegar a convidar. O Heitor é um desses da maré nova que veio com a eleição do Lula, e de enfrentar exatamente tudo aquilo que é retrógrado na sociedade. Então, com isso, a gente consegue criar um exército nosso, onde a gente faz diversas atividades e com essas pautas locais que a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar o mundo, então a gente vai começar por aqui. Se um dia conseguir mudar o mundo é uma coisa, mas a gente começa onde os nossos pés tocam. Sim, isso é importante que você falou, porque já ia para a minha outra pergunta. Assim, em Ponta Grossa, na tua opinião, na tua visão política, enfim, quais são as principais necessidades da juventude aqui na cidade? Olha, o emprego... Tem as questões mais estruturais, né? Que, por exemplo, emprego é uma delas, transporte público é. Mas, enfim, eu vejo também que, em algum momento, eu não sei se está identificado no discurso de vocês, nem no programa de vocês, para ampliar as filiações. Mas a questão do lazer, né? E queria que você falasse um pouco... Você falou um pouco dos rappers, né? Do rap, que é perseguido, entre aspas. Assim. Então, como é que é esses outros temas que não são tão estruturais? Assim, o que a galera está querendo? Mas, assim, o que acontece? Quando a galera não está tratando de trabalho, que é uma das prioridades, porque hoje em dia a galera precisa colocar comida na mesa e ajudar os seus familiares. Acho que sempre foi assim, mas hoje está muito acentuado, porque teve vamos dizer assim, um fôlego durante os governos Lula e Dilma, os governos anteriores, que fez com que a sociedade vivesse um estado de bem-estar melhor, um bem-estar social que garantiu que a juventude pudesse fazer o seu papel, que é estudar e conhecer o mundo para aí então entrar para o mercado de trabalho. E aí, dentro disso, o lazer é um ponto importante. Em 2018, a gente realizou, que é um pouco mais distante, a Copa Cidade Viva. Você deve se recordar, que é o maior torneio de futebol society do Paraná, que reúne diversos times, centenas de times até, e a gente fez com estudantes secundaristas. A gente está, nesse momento, trabalhando com a questão das batalhas de rima, que a deputada Ana Júlia fez uma lei em torno para tornar a Batalha de Rima patrimônio cultural do Estado do Paraná, e que é um ponto importante, que em Ponta Grossa está defasado também. Tem uma agora que está surgindo de novo lá no Lago do Lariz, no domingo, todo domingo às 3h. Então, é um ponto que tá voltando a reacender, que é um movimento de juventude. E a gente tem feito também as lutas dentro da universidade, porque o jovem, dentro dessas necessidades, dentro dessa necessidade de renda, no estudo precisa continuar na universidade. Então, a gente fez uma reunião com os diretórios acadêmicos lá de Foz do Iguaçu e de Cascavel, com a deputada Ana Júlia, para tratar sobre a questão da permanência do universitário dentro da universidade, que ele entre na universidade e consiga fazer até o final o curso e que tenha uma assistência. Então, quando se trata de política pública da juventude, é um leque, porque a juventude é o futuro e é o presente. Então,
tratar sobre o meio ambiente é política pública para a juventude. Aquela jornada que a gente fez para não reduzir nossa área de proteção ambiental da Scarpa Devoniana junto com o Péricles, quando ele era deputado estadual, é uma luta para a juventude. Tornar a Batalha de Rima patrimônio cultural do Paraná é uma política pública para a juventude, é uma luta da juventude. Quando a gente trata de esporte, como é a Copa Cidade Viva, é uma luta pela juventude. Então, trabalhar o presente com as perspectivas do futuro. Porque a juventude de hoje vai ser o adulto de amanhã e vai ser a sociedade do amanhã. Então, dentro da JPT a gente tem esses desafios, porque muitas vezes a linguagem da política e a linguagem com que as pessoas fazem os acordões e fazem as coisas acontecer, se torna difícil para quem está no início da vida, quem está aprendendo como as coisas funcionam ainda. Então, para nós, a juventude, quando a gente vai tratar sobre esses temas que são um pouco mais distantes da realidade, o esporte hoje é distante da realidade da juventude, por conta de todos esses percalços que ela tem no caminho, principalmente o trabalho. Tratar sobre o meio ambiente é pauta abstrata para a juventude também. Tratar sobre o transporte é algo mais crítico, mas está no dia a dia. Ainda assim está distante, porque a Câmara está distante da juventude, a Prefeitura está distante da Prefeitura, as assembleias, o Poder Executivo, o Poder Legislativo estão distantes da juventude, de forma estrutural e de forma estratégica também, porque a juventude tem uma força. E basta lembrar que a juventude derrubou o presidente Collor com o movimento Caras Pintadas, lutou pelo movimento O Petróleo é Nosso, lá em 59, lá na década de 50, lutou pela redemocratização em 84, no Jeriatajá. Aqui em Ponta Grossa, conquistou o passe livre, então tem um peso importante. As jornadas de 2013, apesar de um início meio turbulento e tudo, também teve uma participação da juventude. E quando a gente vai tratar de política, é interessante pensar que a sociedade é maleável. Hoje ela está com Lula, amanhã ela está com outro. Hoje ela está com a esquerda, amanhã ela está com a direita. Porque ela vai em constante mudança de acordo com as informações que vão circulando. E às vezes não precisa nem ser só fake news. As pessoas mudam de convicções vez ou outra, né? Quem não é muito convicto, quem não tem as raízes muito fortes com um determinado movimento social ou com um determinado movimento político ou ideológico, ela tem uma facilidade para mudar. De mobilidade, né? De mobilidade. De opinião, de voto, inclusive. Né? Sim. Porque quando o Lula sai em 2010, ele tinha 72%, 87% de aprovação. Uhum. Né? Bom e ótimo. Pois é. Fora o regular. E o PT chegou a perder uma lição, né, para o bolsonarismo. Enfim, realmente essa mudança é nítida e visível em pouco espaço de tempo. Né? Sim. Mas vamos voltar um pouquinho no negócio da Ucrânia, lá com o teu TCC sobre isso. Né? Uhum. E em Ponta Grossa tem uma colonização ucraniana importante. Você sabe disso, né? Sim. Você também é descendente de ucranianos ou de russos alemães, enfim? Eu descendo de muitas partes do leste europeu. Pelo que meus pais falavam, assim, tinha uma galera lá da minha família que é de origem cigana, que habitava na região da Romênia. Certo. E que eles basicamente circulavam por todas as partes ali. Uns tios do meu pai falavam isso. Não, é de tudo que é parte do leste europeu. Falava isso. E, inclusive, eu não sou nem católico. Eu sou cristão, mas eu sou ortodoxo ucraniano. Por isso, quem sabe, você teve a intenção de fazer o TCC, né? Sim. Sobre a Ucrânia. O TCC, fala um pouquinho sobre o que você tratou no TCC e depois a gente vai falar um pouco sobre como está a questão lá na Rússia e Ucrânia, hoje, com conflito, né? Conflito armado. Sim. E se isso tem alguma consequência até para a geração de pontagrossenses, que em grande parte, descendente desses povos. Né? Sim, com certeza. Bom, o que eu abordo no meu TCC? A gente vê que a mídia aqui no Ocidente, ela construiu uma retórica de que você houve em 2014 um ataque da Rússia se expandir de forma imperialista para o Oeste. Houve outra construção da ideia de um vilão e de um mocinho, uma vítima. No caso, ambos, né? Uma vítima que é a Ucrânia e um mocinho chamado Ocidente. Você teve isso nessa mídia. E eu fiquei com um pé atrás por conta disso, porque quando você expanda demais um lado e cerceia o outro, aí tem uma coisa. Você quer passar uma ideia, você não quer expor o que está acontecendo. Mas exatamente a verdade. Exatamente.
E até na própria historiografia a gente entende que não existe neutralidade. Tudo tem parcialidade, tudo tem partido. Se você é um historiador ou qualquer outro cientista, você vai ter um partido, vai ter um viés. Sabendo disso, eu comecei a refletir a respeito. E fui começar a estudar a respeito também. E eu pensei, bom, com a perspectiva ucraniana e a perspectiva ocidental estão sendo mais expostas, vamos tentar ver o outro lado, ver a perspectiva russa do conflito. Então, o meu TCC estrutura é assim, como que foi a perspectiva da Federação Russa durante esse golpe de Estado, como é que ela agiu. E a gente tem que partir de um primeiro pressuposto, quando você vai trabalhar relações internacionais. Estados, eles não têm amizades, eles têm interesses. E o que aconteceu que a gente teve esse conflito agora? Os interesses russos e os interesses ocidentais colidiram. A partir desse ponto, quando houve essa colisão, você houve um conflito. E esse conflito aconteceu lá na Ucrânia. De um lado você tinha o Ocidente expandido e do outro lado você tinha a Rússia defendendo o que ela já tinha de influência. Tem ligações que vazaram, inclusive, eu aponto no meu TCC isso. Ligações de secretário de Estado norte-americano falando: vamos tirar a Ucrânia da Rússia. Com essas palavras. E não deu outra. Começou uma manifestação legítima, que óbvio, né, cobrou umas contradições do governo ucraniano, porém acabou ganhando outra proporção. Movimentos legítimos, movimentos populares, foram sufocados pela presença da extrema-direita. Movimentos comunistas, anarquistas e LGBTs foram proibidos de participar das manifestações na etapa final das manifestações. E o negócio virou uma luta armada. E aí esse que é o ponto. Quando você vai trabalhar a Ucrânia, você tem que entender que não existe apenas uma Ucrânia, mas a Ucrânia é dividida em duas. Você tem uma porção mais influenciada pelo Ocidente, pela parte católica. Tanto que tem uma igreja aqui próximo do podcast, que é uma igreja ucraniana católica. É rito ucraniano, mas é católica. E aqui na cidade também temos uma igreja ucraniana, e essa não é católica, é ortodoxa, que é lá perto da Sadia, lá na Marina. Então a Ucrânia é dividida assim, a parte ortodoxa ela é mais próxima à Rússia, enquanto a parte católica ela é mais próxima à antiga Casa de Habsburgo, durante o período que a região da Galícia e partes da Ucrânia foram dominados pelo antigo Império Austro-Húngaro. Então você tem uma influência muito forte. E nesse golpe de Estado, a porção ocidental acabou engolindo a porção oriental da Ucrânia. E a porção oriental não ficou quieta. E tem uma proximidade maior com a Rússia. E daí eclodiu um conflito civil em 2014 e que durou até 2022. Que daí você começou, que daí ele contou com uma participação efetiva da Rússia, defendendo a porção oriental da Ucrânia. E isso, na tua opinião, ela impacta, por exemplo, a nossa, como eu falei, né? Ponta Grossa é um cadinho, assim, de várias etnias, né? Uhum. E uma das mais importantes, inclusive, é a questão do leste europeu, né? São vários povos lá. Isso influencia, por exemplo, hoje a juventude a tomar um lado, ou esse conflito que obviamente está bem longe do Brasil, mas impacta em vários assuntos, por exemplo, no preço do trigo, no preço do pão, né? Porque a Ucrânia é um grande produtor de trigo, enfim. Como que essas questões impactam a juventude aqui em Ponta Grossa? Bom, se é que impactam, queria saber disso um pouco. Impactam totalmente, porque geopolítica, né? Você entender a política com base como ela afeta o meio, como que ela afeta a materialidade, o espaço físico, o espaço, né? O conceito da geografia, o conceito de espaço mesmo. Bom, afeta, sim, a juventude, porque você tem uma forte campanha nas redes sociais, fazendo meme com isso. É lamentável, mas você vê gente fazendo piada, por exemplo, com o conflito. Gente comprando o lado um ou o lado outro, né? A gente tem, por exemplo, a mídia hegemônica defendendo a posição de Washington, a posição que, em tese, é ucraniana, porque a gente sabe que a Ucrânia perdeu sua soberania com o golpe de Estado de 2014. Ela foi subvertida de uma influência mais russa para uma influência ocidental. E, de outro lado, você também tem vertentes que movem a juventude para um lado mais para a Rússia. Sendo que a gente tem que entender que um conflito você não tem certos. Você tem duas partes que estão brigando e que você tem que procurar fazer a paz. Então, a gente não tem que aplaudir quando exigem do governo federal que tenha alinhamento com o Zelensky, com o Putin. Não. O posicionamento do governo federal está certíssimo, mediar a paz. E isso afeta muito assim, na juventude, porque, como eu comentei, você constrói duas perspectivas, você cria uma polarização com uma questão externa. E a gente acabou de sair de uma polarização no nosso campo eleitoral, política interna, né? Então, isso está muito aflorado ainda.
Sem dúvida. Essas questões da polarização, elas são, acho que sim, um dilema ainda, né, Marlon? Para a questão da filiação, ainda que vocês tenham trazido bastante jovens, né, para a JPT. Inclusive, vai ter um evento daqui a alguns meses, eu acho, agosto, setembro, de comemoração das filiações. E você está trazendo bastante gente, né? Isso. A polarização não é só no Brasil que acontece. Como o Lula diz, no Ocidente todo, onde tem democracia, tem polarização. Como eu falei, um dos empecilhos, é claro, é a questão da pós-verdade, a questão do momento político que nós vivemos, né? Um momento bem adverso. E a juventude teve um papel fundamental na campanha do Lula, porque a juventude movimenta as redes sociais de forma organizada. O Twitter é movimentado basicamente pela juventude. O Instagram, quem dá potência ao Instagram é a juventude. E a gente teve um diferencial da eleição de 2018 para a eleição de 2022, que foi o surgimento de muitos influenciadores digitais. E tem muitos jovens, eu queria que você inclusive. falasse, inclusive, dos comitês de luta, né? Uhum. Que tem comitês da juventude, tem vários outros tipos de comitês. Você deve estar inserido em pelo menos uns 2 ou 3 aí. Uhum. O Instagram, ele foi uma grande ferramenta da juventude, um grande canhão de informação da juventude nesse último processo, e graças também ao engajamento de influenciadores, celebridades que optaram por um lado, optaram por outro. Graças a Deus, o nosso lado foi o mais privilegiado, porque a gente sabe que estamos no lado certo da história. Sim, mas aqui em Ponta Grossa a gente perde. Perde. E é uma que é? contradição. E perde, não consigo explicar por quê. Porque se for pegar proporcionalmente, a cidade de Ponta Grossa é uma das cidades mais beneficiadas do Brasil com as políticas que o governo Lula fez. Foram 20 mil casos Minha Casa Minha Vida. Foram a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que atende a juventude. Foi o Restaurante Popular, que atende a juventude. Foi a UPA do Santa Paula. Enfim, agora 30 médicos cubanos. Antes eram 65 antes do Bolsonaro entrar. E até a própria ampliação do campus de Varanas do EPG, né? Sim. Antes do governo Lula, aquilo era uma fazenda. Sim. Hoje está muito mais desenvolvido e é recurso que veio do governo do Partido dos Trabalhadores. Ou, pelo menos, governo de quem pensa semelhante, como era do Requião, aqui no Paraná, que tinha um alinhamento até com o governo Lula nos anos entre 2003 e 2010. Então, nesse período, nós recebemos um monte de benefícios e, ao mesmo tempo, nós, o Partido dos Trabalhadores, não soubemos dialogar com a população. Essa é uma autocrítica que a gente precisa fazer, de que a gente não conseguiu transmitir para o povo o que a gente Que os benefícios teve de benefício. que os pontagrocenses estavam recebendo eram vindos de um governo petista. Sim. Uhum. Porque a apropriação também pela direita, né? Nós tivemos em 2003, 2010, 2004, o prefeito Péricles é derrotado pelo Vosgrau. E o Vosgrau tem 2 gestões de direita, sucedido por 2 gestões do Marcelo Rangel de direita. Temos hoje a professora Elizabeth de direita. Uhum. E principalmente o Vosgrau se apropriou assim, de maneira brilhante, até Sim. digo, e sem nenhum demérito Sim. ao ex-prefeito, né, hoje já falecido, memória, mas ele teve uma atuação brilhante no sentido de fazer com que as pessoas de Ponta Grossa percebessem que quem trouxe era ele, na verdade, mas era, claro, ele fez parte de tudo, mas Eu analiso assim, ó. se aproveitou de programas do governo federal, né, do Sim, PT. do PT. Eu analiso assim, vamos começar pelos prefeitos, para tratar da política local. Eu analiso que cada prefeito deu sua contribuição, porque a gente também tem que entender que dentro da prefeitura pode ser um radical comunista que não vai adiantar nada. Tem uma legislação e tem toda uma dinâmica da máquina municipal que faz com que você tenha uma limitação para poder avançar em diversas questões, e principalmente as estruturais, que demandam muito mais recursos para poder enfrentar. Então, o Joselito deu a sua contribuição, o Péricles deu uma grande contribuição na questão da administração, que foi o governo do PT. Então, ele reestruturou todas as secretarias, reestruturou o governo municipal, iniciou com o projeto do CEMEI. Eu lembro, quando eu era pequeno, recebi o uniforme material escolar, que foi a primeira vez que foi distribuído pelo governo municipal. Fez a guarda municipal, fez o terminal do Varanas, enfim, ele deu, vamos dizer assim, as condições de muitas políticas públicas que estão em práticas hoje, foi ele que iniciou lá atrás. Começou lá, né? Isso. Aí o Vosgrau teve um bom momento também durante o governo, porque teve muito investimento,
E aí, o que me toca é a questão de narrativa. Porque uma coisa é você receber e ser grato. Outra coisa é você fazer cortesia com o chapéu alheio. E o grupo Oliveira, o Marcelo, o Sandro e agora a Elizabeth, eles têm muito essa prática de receber uma coisa e dizer, não, fui eu que fiz. E não reconhecer o que o outro fez. Não reconhecer que as 20 mil casas... As parcerias, por exemplo, né? Sim. Não reconhecer que as 20 mil casas foi o PT que trouxe, não foram eles. Não esqueço nunca um dia que a Gleice estava aqui lá no Calçadão e ela falou, Ponta Grossa não tem relação com Cuba para trazer 65 médicos, como foram trazidos aqui para Ponta Grossa entre os anos de 2014 e 2018, que foi o programa Mais Médicos. Então, essa falta de reconhecimento prejudica a gente, mas a gente também não fez nosso trabalho de base. Então, por isso que há 20 anos não elegemos um prefeito, há 10 anos não elegemos vereadores. Então, essa é a nossa dificuldade. Fazer essa autocrítica e trabalhar com a base. E me perguntam, quer disputar a presidência do partido? Eu prefiro fazer o nosso trabalho com a juventude, iniciar um projeto novo, como a gente já tem feito, com teses voltadas à juventude, com teses atendendo às necessidades da juventude. Primeiro, essas que são mais estruturais, que a gente já havia falado, que é transporte, que é a questão do emprego, que é a questão da assistência estudantil, e depois as que são importantes também, mas né, dentro, vamos dizer assim, das necessidades da juventude, estão um pouco mais à margem, que é a cultura, que é o lazer, é o esporte. E, a partir daí, a gente construiu um novo movimento político na cidade, que não precisa ser um movimento vertical, um movimento horizontal, onde todos têm direito de participar. Nossa organização dentro da JPT, nós damos a possibilidade, mesmo que não tenha dentro do regulamento do partido, dentro do regimento do partido, que tem que ter um responsável do setorial de comunicação da juventude, não tem. Mas nossa gestão pensa de forma democrática, que todo mundo, independente do campo ideológico e da corrente interna do partido, tem que ser privilegiado, tem que ter essa participação e ser liderança também, ser uma estrela também. Bacana, você falou sobre a mobilização, né, local, nós estamos aí, ano que vem, eleições municipais, né? Como é que a JPT está se programando? Você já foi candidato a vereador, né? Foi muito bem votado, foi um dos mais bem votados dentro do PT. E como é que está essa mobilização para o ano que vem aí, para as eleições municipais? Então, a gente está se organizando, esperando para ver como que vai se formar o cenário eleitoral do ano que vem. Primeiro, pensando na questão majoritária, de quem vai ser o prefeito, porque a gente também consegue atrair bastante apoiadores em torno disso, né, em torno dos projetos macro, né, pensar um pouco maior, pensando na cidade. Então, por exemplo, se o Aliel sair candidato, talvez seja unânime dentro da JPT que a gente apoie ele. Agora, se outros forem candidatos, talvez não tenha tanta mobilização assim. Aí, para a vereança, ainda está tudo num processo de discussão, de que eu possa sair ou que outras pessoas possam sair também dentro da juventude. Ainda a gente não chegou nesse consenso. Primeiro, construir um trabalho bem sólido, que dê resultados práticos na vida da juventude. E aí, então, a gente pensa de como que a gente vai representar isso no campo da política da cidade, né? E para que dentro também dos mandatos, se a JPT tiver um mandato na Câmara Municipal ou tiver alguma parte dentro do governo municipal, que seja, independente da composição, a gente sim vai fazer uma discussão interna, ver quem são os nomes, quem são os quadros. Hoje a gente tem mulheres muito combativas dentro da JPT, a gente tem dos setoriais, por exemplo, o movimento LGBT muito combativo também. Então, opção não vai faltar, né? E lideranças, né? Essa é uma coisa que a gente quer fazer uma democratização das lideranças internas da juventude, onde todos possam ter voz, vez, representar o partido, representar o que a gente pensa. Até queria fazer um adendo aqui para as pessoas que estão vendo a gente nessa 1 hora e pouco de podcast, porque infelizmente eu acabei pedindo essa entrevista meio em cima da hora, e a gente não conseguiu trazer aqui representantes femininas nem da LGBT, né? Sim. Mas enfim, vocês também fazem a representação, né? Mesmo Sim. que ideológica e tal, não fazem, enfim. E eu queria saber, pelo que eu senti aqui, o Heitor, ele até filiado no partido e tal. Uhum. Como é que você já fazia parte de outro partido? Você já se interessava por política do ponto de vista partidário? Como é que está sendo essa experiência aí, Heitor?
para a gente já... Infelizmente, a gente está com o tempo acabando, então queria que você também falasse um pouco disso. Então, eu sempre fui um cara que gostava de avaliar a política pelo macro. E o meu envolvimento direto com a juventude começou esse ano justamente pelo hiato que a campanha do Lula, a mobilização total da militância gerou. Porque o que aconteceu? Na eleição da Haddad, a gente via que não estava a militância de forma orgânica. Você tinha os gatos pingados e sempre atuando. Na eleição do Lula, parece que foi uma convocação do militante. Parece que a galera se levantou contra o fascismo na escala eleitoral. A gente foi lá para a rua, levou xingo, sofreu ameaça, viu as piores coisas possíveis vindo do outro lado e a gente venceu, no final das contas. E o que me fez justamente vir para o partido é que eu sempre tive uma proximidade, mesmo uma certa admiração pela figura do Lula, quando eu comecei comentando a questão política externa, o âmbito do surgimento dos BRICS, a ascensão do Brasil como sexta maior economia do planeta em 2011, a gente passou o Reino Unido, sendo que a gente é um país que foi colonizado. Inclusive pelo Reino Unido. E a gente superou um país que colonizava os outros, tem todas as coisas colonizando. Então, o que me fez gerar um apreço foi justamente a volta do Lula à cena, a mobilização da militância. Depois que passou a eleição, me filiei efetivamente. Já era um militante, simpatizante, né? E depois filiou definitivamente. Mas também é isso, Marlon. Eu quero falar do governo Lula um pouco e quero falar sobre as realizações e quero falar do Lula antes da gente acabar. Então, vamos lá. Tem tempo, né? Tem 5 minutinhos aí. Corre que tem 5 minutos. Então, eu acho assim, ó... Bom, quer fazer pergunta ou vamos... Não, vamos lá. Você já trouxe essa pauta, vamos lá. Eu acho que o Heitor falou um ponto muito importante. O Lula, nós temos a graça de estar vivendo na mesma era que o Lula, que é a maior liderança da história do Brasil. Nem Dom Pedro II conseguiu o que ele fez, que foi uma pessoa que ficou tanto tempo no poder, mas ele foi um herdeiro do trono. O Lula foi uma pessoa que saiu do sertão nordestino e conseguiu chegar à presidência da República de forma brilhante, né? E 3 vezes, não foi só uma. E fez com que ele, o conjunto de eleições, fosse a pessoa mais votada da história da humanidade. Então, nós simplesmente somos contemporâneos do maior político já existente no mundo. Né? Não tem comparativo com o presidente Lula. E ele tem essa capacidade de realização porque ele tem por trás dele um movimento como é o movimento da JPT, como é o Coletivo para Todos aqui que o Heitor está mostrando para nós, que é um coletivo dentro da juventude do Partido dos Trabalhadores que tem uma série de defesas e que é o coletivo do time do Lula, como a gente diz. Uhum. Lá no Congresso da UNE, inclusive, a gente estava com uma faixa do de presidente, porque a gente realmente se identifica muito com essa liderança que é o presidente Lula. E pensar que um metalúrgico se tornasse presidente faz com que a juventude, faz com que outras pessoas pensem... Metalúrgico, retirante do Nordestino. Toda a história que ele tem é fantástica. Sem dúvida. Faz com que muitas pessoas fiquem inspiradas, né? Seja dentro da política ou em outras áreas também. E ele tem feito um governo que eu acho que... Nesses 6 meses, o que a juventude já viu? A juventude já viu o reajuste das bolsas. Hoje, o jovem que está fazendo iniciação científica, o jovem que está fazendo mestrado, doutorado, tudo estão recebendo Dobrou, né? Dobrou. Tem gente que está recebendo 700, tem gente que recebia menos que está recebendo 300, tem gente que está recebendo 2.500. Jovens que estão recebendo para poder estudar, para poder trabalhar, pesquisar e desenvolver a ciência no Brasil. Claro que existem dificuldades orçamentárias, inclusive, que são as principais. Herdadas, né, do governo anterior ainda, né? Porque a gente trabalha no orçamento de 2022, né? Sim. Uhum. Então, se nesses 6 meses ele conseguiu reduzir o preço do combustível, conseguiu reduzir a inflação, o óleo de cozinha, eu lembro, me assustei no mercado, era R$13, agora está R$ 4,99, R$ 4,50. A gasolina que chegou a 8 está 5,70 aqui em Ponta Grossa, mas eu viajei o Brasil esses dias e está mais barato, 5,40, 5,20, dependendo do lugar, quase R$5 até. Então, o governo Lula tem feito muitas entregas para o povo brasileiro. E sem contar um processo de inclusão. Né? Então, os indígenas têm espaço, as mulheres têm espaço, o movimento LGBT, a juventude, com o nosso secretário nacional da Juventude Sorriso, que veio do nosso Coletivo para Todos, que veio da nossa juventude do PT. Então, o PT conseguiu ajudar ele a construir um governo, mas o Lula ajudou o Brasil a consolidar a democracia de novo em 2022. Então, ele tem feito um trabalho fenomenal
no campo da educação, a retomada dos projetos, no campo da ciência e da saúde. A ministra da Saúde veio em Ponta Grossa anunciar 30 médicos, é a cidade mais beneficiada do Paraná. Por isso que eu falo que eu não entendo por que é tão bolsonarista assim. Então, tem dado resultado concreto. O Bolsa Família, que está num valor de 600, com mais 150 para cada criança. Dependendo se for mãe solteira, tem mais recurso ainda. Então, está num processo de reconstrução do Brasil. E a juventude espera um conjunto de medidas, que é o acesso democrático à universidade, a ampliação da universidade, que é a questão das cotas, que é a questão da soberania nacional. Enfim, vários pontos que a juventude tem defendeu no Congresso da UNE. A JPT voltou agora para a Secretaria-Geral da União Nacional dos Estudantes. Então, a gente tem um papel influente na maior entidade representativa dos estudantes do Brasil. Então, dentro desse projeto de reconstrução do Brasil, com certeza a juventude tem um papel fundamental, seja trabalhando, seja pensando, seja produzindo ciência, seja sendo só jovem, está todo mundo sendo contemplado nesse momento com o governo Lula. E as perspectivas é que sempre melhore, que o PIB melhore, que o salário mínimo comece a aumentar sempre maior do que a inflação, que foi um ponto. E nem vamos entrar nesse assunto, né? Mas fora Campos Neto. E fora Campos Neto. E a nossa juventude de esquerda, toda a juventude, fez lá no Congresso da UNE em Brasília, agora semana passada, uma grande manifestação na frente do Banco Central para derrubar o Campos Neto, que está mantendo a taxa de juros numa taxa estratosférica, num período onde não tem inflação e onde o governo quer destravar o Brasil e não está conseguindo por conta disso. Mas logo o Lula tem bastante articulação, condições, sabe, né? O jogo político, ele vai conseguir contornar isso e o Brasil tem tudo para dar certo aí nos próximos anos. Bacana, obrigado, Marlon, obrigado, Heitor. E é bom ver que tem gente dentro da JPT aí já está formado, enfim, pessoas que têm conhecimento, né, para ajudar na comunicação, em todos os outros setores. Parabéns para você pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E é isso aí. Eu que agradeço o espaço aqui, Ismael, agradeço o Heitor, nosso companheiro, toda a juventude que tem contribuído. Convido a galera para se filiar no PT, o partido das massas, o partido que defende os trabalhadores, o partido que pensa realmente na juventude, pensa nas mulheres, pensa nos negros, pensa no movimento LGBT, acolhe e dá voz para esses movimentos. Eu acho que o partido tem essa grandiosidade, tem os 2,5 milhões de filiados no Brasil justamente por conta disso, por ter essa capacidade de abraçar, essa capacidade de acolher e dar voz para quem não foi escolhido, para quem não foi acolhido durante esses 500 anos de Brasil. Valeu, obrigado, Heitor, também pela tua presença aí, pelos teus conhecimentos, principalmente em relação aí aos conflitos internacionais, né? A política internacional é um assunto pedregoso, hein? Quem tem que agradecer é eu por justamente conseguir o espaço e a visibilidade e, obviamente, a oportunidade de estar expressando aqui, estar transmitindo para tantas pessoas que vão assistir, sim, o episódio de hoje. Bacana. Valeu. Muito obrigado a você também que nos assistiu por 1 hora. E na semana que vem, se você estiver a fim de papo, tem mais um episódio. Aí.